Senhoras e senhores, bom dia. Lembramos aos portadores de telefone celular que desliguem seus aparelhos. Para a composição da mesa, convidamos o senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Senhor Simão de Almeida, representando o prefeito de João Pessoa, senhor Ricardo Reis Rodrigues. Senhor José Mário Porto Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba. Senhor Edivaldo de Andrade, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 13ª Região. Senhora Lúcia Guerra, representando o magnífico reitor da Universidade Federal da Paraíba. Senhor Antônio Jacome Filho, representando o deputado federal Luiz Couto, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Senhor Ulisses Crispim, representando o magnífico reitor do UNIB. Senhora Helena Uema, presidente da Associação de Anistiados da Paraíba. Senhor Francisco Ítalo Kumamoto, presidente do Instituto Felipe Kumamoto. Informamos que, em alguns instantes, o excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba se fará presente. Neste momento, ouviremos o hino nacional e o hino do estado da Paraíba.
Neste momento, daremos início à 25ª Caravana da Anistia por meio da exibição de vídeo institucional da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Dando prosseguimento, neste momento, daremos início à apresentação do senhor Oliveira de Panelas, poeta e repentista.
C cedilha e caçada com 2 S, fizeram essa maravilha. Quiseram cercear os nossos sonhos, nossa paz, mas quanto mais eles cortavam, nossos sonhos cresciam mais. Plantamos nossa semente da solidariedade, eles colocaram pedra e repisaram à vontade. Nossa vida, nossos amores, multiplicaram nossas dores sem necessidade alguma. Colocavam ponta aguda no nosso colchão de espuma. Nossas asas estão aqui para voar toda hora. Estamos na nova época, nova luz com nova aurora. Eu sei bem que suportamos essa dor nesta visão. Quiseram tirar a vida da pátria do nosso chão. Eu vi tudo como foi, porque lá passei também. Sofri, suportei a mágoa com vocês, eu fui além. E nessa pátria dos meus sonhos pode penetrar alguém. Mas a ditadura brava, essa aí que menoscaba da vida do ser humano. Pois esse espírito tirano não podia permanecer, esse castelo maldito para ruir e descer, porque nós somos a força da paz e da liberdade. Temos sonhos para voar, temos espaço à vontade. O que fizeram conosco, nos botaram em tal abismo, que eu queria ver agora aquela cara de cinismo, aquela pleia de maldita, que eu nem sei se necessita tá falando no nome agora. Dura, dita dura, bota essa dita pra fora, que é dura a nossa existência. Quiseram de nossa essência torar tudo pelo meio, cercear o nosso bem, e esse mal de onde veio. Deixai, Senhor, que essa força seja sempre repetida, multiplicada e sonhada para dar paz, para dar vida. Nós não podemos nem pensar, nós não pensamos em voltar, porque se a volta é perigosa, temos que ir para frente, planta, clavo, lírio, rosa, e do jardim da existência vamos colher essa essência que dessa temos demais. O nosso canto é a vida, o nosso hino é a paz, nossa voz é a verdade, é a personalidade, é o fruto da igualdade. Que eles não sabiam disso, viveram num compromisso de cortar, de cercear, retalhar e de matar e jogar tudo para fora. A serviço essa força que ele está unida agora. Vamos, meus irmãos, colocar as nossas mãos bem à frente do perigo, porque nós somos irmãos e além de irmãos somos amigos. Temos aqui tudo somado, nosso espírito é idolatrado pela força que nós temos, por essa grande plateia, por essa brilhante ideia de liberdade que vivemos. Pensar naquele que foi preso e que viveu indefeso, sem ter de pensar em nada. A nossa vida foi colocada naquele abismo maldito, entre o sangue e a tortura e a maldita ditadura. Vejam que nome esquisito. Ditadura, dura, e é dura, porque é a vida. Sejam eles os malfeitores, os grossos predadores da existência da gente, sem saber que a liberdade viveu sempre em nossa mente, não vai cair nunca mais, porque nós somos a paz do progresso do Brasil, nós somos a liberdade, somos a forma sutil, nem espírito patriótico que ainda é pequeno, enfim, nós somos uma humanidade, que esse planeta é um jardim. Mas eu vi o que sofremos, eu vi o pão que comemos, que o Satanás mastigou com aquelas botas pesadas, e aí esse pão nos entregou. Eu comi, mas vomitei na cara de quem me deu. E pensa que meu espírito com isso se arrependeu? Não, senhores. As minhas dores, só o meu eu conheceu. E eu vejo em cada semblante uma figura importante, um símbolo de liberdade, uma canção nova da vida, da nossa realidade. Por isso, a nossa ideia é dizer daqui para frente, vivendo a democracia, do amor que a gente sente. Vamos unir nossa força, nossa luz no coração e dizer que essa ditadura
ditadura está debaixo do chão. Nossas asas estão abertas, o tristeza não vem mais. O deserto já passou, temos oásis, temos paz. Pois quiseram cercear nossas asas de albatroz, nosso voo de facão, eliminar nossa voz. Mas nós somos a liberdade, todos nós somos heróis. Que essa ditadura morra e não tenha restos mortais. E que se acabe a ditadura de sangue, morte e tortura. No meu Brasil nunca mais. De sangue, morte e tortura. No meu Brasil nunca mais. A Caravana da Anistia, atividade integrante do projeto educativo Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e os Direitos Humanos, é uma iniciativa da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Considerando a missão institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como a relevante participação de inúmeros militantes políticos do Estado da Paraíba no processo de concretização da democracia e das liberdades democráticas do país, realizamos a 25ª edição da Caravana da Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Governo do Estado da Paraíba, Escola Superior de Advocacia, Associação de Magistrados, Prefeitura Municipal, Universidade Federal da Paraíba, Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, Faculdades, ASPER, Comissão Pastoral da Terra, Associação dos Anistiados Políticos da Paraíba e Instituto Felipe Kumamoto. Neste momento, senhoras e senhores, temos a honra de convidar para participar da mesa o excelentíssimo senhor governador do Estado da Paraíba, José Targino Maranhão. Estamos informando que o governador, neste momento, está concedendo entrevista. Dentro de instantes, tomará assento à mesa desta sessão. Neste momento, realizaremos o recebimento da contribuição das entidades na construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo da caravana. Convidamos para contribuir representante da Associação dos Anistiados Políticos da Paraíba, representante do Instituto Felipe Kumamoto. Em cada localidade por onde a caravana passar, as organizações, movimentos, grupos políticos e defensores de direitos humanos estarão convidados a doar um pedaço de pano colorido com uma mensagem, símbolo ou imagem relacionados à memória e à luta pelas liberdades democráticas. A união gradativa de cada retalho representará o compromisso de todos que hoje buscam manter acesa a história das lutas contra todas as formas de repressão política. Ao final da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos. Queremos destacar também a presença do excelentíssimo senhor secretário de Estado da Administração, Antônio Fernandes Neto.
Neste momento, senhoras e senhores, convidamos para participar da mesa o excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba, José Tagino Maranhão. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento a senhora Helena Uema, presidente da Associação de Anistiados da Paraíba. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor governador do estado da Paraíba, José Maranhão, hoje os conselheiros aqui presentes da Caravana da Anistia e todos presentes. Em nome da Associação de Anistiados Políticos da Paraíba, queremos dar, sobretudo, boas-vindas a esta 25ª Caravana de Anistia Política. E também a associação aproveita para agradecer a acolhida pela OAB, pelos direitos humanos da OAB, a nossa associação, que tenta, de sua parte, proporcionar aos anistianos o apoio na sua luta pela anistia e a luta nacional pela anistia, pelos direitos humanos e pela democracia e pela soberania nacional. Tudo isto representa a nossa luta, o significado de estarmos aqui hoje. Lutamos igualmente pela dignidade humana, sobretudo, e pela construção da democracia no Brasil, onde não deverá haver desigualdades sociais mais. Desejamos um profícuo trabalho aos nossos conselheiros no dia de hoje, analisando com todo carinho cada processo que nossos anistianos apresentaram, cerca de 70 processos, e pedindo que seja feita a plena aplicação, bem cuidadosa, da Lei 10.559, e também lembrar que a anistia é o instituto que concede os direitos ampliativamente e não restritivamente. Certamente que se farão com toda a seriedade, eu tenho visto muito cuidado por parte da comissão, mas pedimos hoje especial atenção a esse aspecto do Instituto da Anistia e lutaremos todos unidos por um Brasil melhor, que seja melhor realmente para todos os brasileiros. Muito obrigada. Queremos destacar a presença do representante da Associação dos Magistrados do Estado da Paraíba, Dr. Antônio Silveira Neto. Convidamos neste momento a participar da mesa o excelentíssimo senhor vice-governador do Estado da Paraíba, Luciano Cartacho. Ouviremos neste momento a palavra do senhor José Mário Porto Júnior, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba.
senhor governador do estado da Paraíba, advogado José Targino Maranhão, pessoa de quem saúdo todos os componentes da mesa. Nesta oportunidade, gostaria de me congratular com o Dr. Paulo Abrão e todos os conselheiros da comissão, dar as boas-vindas em nome dos advogados da Paraíba, que aqui todos se encontram numa feliz caravana em favor de nobres paraibanos que serão hoje aqui anistiados. Gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, secretários de Estado, secretários municipais, na pessoa do advogado José Ricardo Porto. Gostaria de cumprimentar os anistiados, na pessoa dessa valorosa cidadã, Dona Elizabeth Teixeira, que aqui se encontra presente. Viúva do senhor João Pedro Teixeira, que lamentavelmente teve a sua vida sacrificada nos movimentos das Ligas Camponesas. Cumprimento a todos, agradeço a presença de todos, lamento o desconforto aqui dos senhores, mas isto para nós é um momento muito histórico e tem um simbolismo todo especial, e o governador sabe disso. Esse auditório tem o nome do advogado João Santa Cruz, que foi um perseguido aqui na Paraíba e defendeu de forma muito ardente as liberdades e sempre combateu os regimes ditatoriais e as perseguições. Aqui também fazemos uma homenagem especial àquele que não está mais entre nós. Meus senhores e minhas senhoras, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, vive mais um dia histórico. Nesta quinta-feira, 9 de julho, ela abre suas portas para abraçar a caravana da anistia. Somos mais um Estado a receber esse braço do Ministério da Justiça, que tem como meta principal reparar, ou melhor dizendo, restaurar a verdade dos fatos da história política do Brasil. Uma história, quero lembrar, ainda recente, uma página triste em que os princípios da democracia foram simplesmente abolidos por um ato constitucional qualquer, uma indicação arbitrária ou qualquer inverdade que nunca poderia justificar os meios. Criada em 2002, a Comissão de Anistia já recebeu mais de 60 mil pedidos de anistia política. Para dar agilidade ao processo, a caravana já percorreu todas as regiões do Brasil e hoje traz número significativo. Quase 50 mil já foram julgados. É essa celeridade que queremos ver para a nossa justiça. Hoje, aqui na Paraíba, a nossa OAB não poderia ter outra postura, senão de apoiar, promover e, por que não dizer, fazer parte de mais esse ato que fortalece os laços da democracia. O Ministério da Justiça recebeu 70 requerimentos no Estado, a maioria deles de pessoas, de paraibanos, que foram perseguidos pelo regime militar. Mais do que julgar, a OAB dá visibilidade à caravana da anistia para que desperte na sociedade, em especial na juventude deste país, a proximidade da justiça, para que não esqueçamos jamais, 20 anos depois de promulgada a nova Constituição, que os arquivos outrora inacessíveis da ditadura militar possam enfim ser divulgados, ganhem notoriedade e dessa forma sirvam de alicerce para que golpes contra a democracia nunca mais aconteçam. Senhores, quero lembrar aqui a palavra do presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. César Brito, que disse com muita propriedade, aspas, a anistia não é amnésia, muito menos esquecimento, fecha aspas. Não é porque é passado que devemos esquecê-lo. Vamos encarar esse fantasma de frente. O passado serve de lição para o presente e de base para o futuro. Ao lembrá-lo, seja nos erros ou nos acertos, estaremos construindo uma sociedade mais justa, mais coerente aos princípios de cidadania e democracia. Mais importante ainda é que a caravana da anistia foi lançada pela União Nacional dos Estudantes. Anima-nos a perspectiva de que os estudantes, aqueles que contribuirão
para o Brasil do amanhã estejam engajados em tão nobre jornada. Estamos aqui para falar de anistia, e a anistia é um dos instrumentos que a sociedade tem para se reconciliar consigo mesma. De reescrever a história, disse certa vez o nosso comandante César Brito. A caravana da anistia tem o objetivo de contribuir para o resgate e, mais do que isso, para o debate sobre a nossa história. Que hoje, Dr. Paulo Abraão, se faça justiça na Casa Paraibana dos Direitos Humanos. Muito obrigado. Queremos destacar as presenças da primeira-dama do Estado da Paraíba, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. Presença do secretário de Estado, chefe da Casa Civil, José Ricardo Porto, secretário de Estado da Educação, Salles Galdeschi. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos a palavra do senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Excelentíssimo senhor governador do Estado da Paraíba, de Zé Maranhão, meu caro presidente e colega, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do seccional da Paraíba, José Mário Porto Júnior. No nome dos dois, eu gostaria de cumprimentar todos os demais membros e representantes da mesa. E, logo na sequência, cumprimentar a cada um dos brasileiros e brasileiras, paraibanos e paraibanas que aqui estão, anistiados e alguns já anistiados, muitos de cabeça branca, que foram os que no passado lutaram em favor da nossa democracia, das nossas liberdades, e para isso entregaram a dor da sua condição física, suportaram o sofrimento e as sequelas psicológicas das perseguições que sofreram, pagaram um preço caro, mas que se não fosse o empenho e a luta desses que no passado foram desvalorizados, que no passado foram considerados subversivos, que no passado foram condenados pelo Estado que tinha o dever de protegê-los e não de persegui-los, que no passado sofreram essas agruras, mas mesmo assim, de cabeça erguida, enfrentaram, nós não estaríamos aqui hoje num ato como esse, num ato de reparação, num ato de pedido de perdão, num ato de pedido de desculpas públicas oficiais, exercendo as nossas liberdades. Então, portanto, as nossas principais homenagens no ato de hoje devem se direcionar a cada um dos senhores e senhoras que aqui estão, perseguidos políticos do passado, lutadores do presente e heróis da nação brasileira. As nossas mais justas homenagens aos senhores e senhoras. Com isso, eu destaco muito particularmente a atuação da Helena Uema, como presidente da Associação dos Anistiantes e Anistiados da Paraíba, que no seu trabalho, junto à Comissão de Anistia em Brasília, procura representar o conjunto dos perseguidos políticos do Estado da Paraíba. E a Helena, nós, a comissão, tivemos o prazer de conhecê-la. É um trabalho excelente. Quem a conhece sabe que a Helena é uma pessoa que procura falar quando acha que realmente deve falar. Porque ela, pelo seu trabalho excelente de sensibilidade, ela vai cuidando dos processos, dos requerimentos dos paraibanos perseguidos políticos lá em Brasília. Eu queria dizer, em nome dos conselheiros da Comissão de Anistia que aqui estão, da nossa profunda satisfação de chegar ao Estado da Paraíba. Os conselheiros da Comissão, nós estamos aqui hoje
uma comitiva muito grande da Comissão de Anistia. Os seus 20 conselheiros, nós estamos aqui com a conselheira Wanda, que é de Minas Gerais, a conselheira Marina, que é do Distrito Federal, a conselheira Ana Maria, que é do Pará, a conselheira Marcelane, do Rio Grande do Sul, a conselheira Ana Guedes, da Bahia, a conselheira Sueli, do Distrito Federal, o conselheiro Edson, também de Brasília, o conselheiro José Carlos, do Rio Grande do Sul, o conselheiro Prudente, de Santa Catarina, o conselheiro Eguimar, da Paraíba, de Goiás, perdão, e o conselheiro Rodrigo, que hoje está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E esse conjunto de conselheiros tem percorrido cada um dos cantos do nosso país, procurando dar a maior e a mais ampla publicidade aos trabalhos da Comissão de Anistia, que tem a tarefa inequívoca de promover a reparação aos perseguidos políticos. E aqui o Estado da Paraíba também contribui muito fortemente para a Comissão de Anistia, no desempenho das suas tarefas, pois um desses 20 conselheiros da Comissão de Anistia é da Paraíba, e eu tenho que aqui aproveitar a oportunidade para agradecer ao presidente José Mário Porto e ao governador José Maranhão. Primeiro ao presidente José Mário Porto, porque o representante da Paraíba na Comissão de Anistia é um dos quadros da advocacia do Estado, e ao governador do Estado, porque esse representante da Paraíba, junto à Comissão de Anistia, também é procurador da Interpa, e certamente, na medida em que esses conselheiros têm que deixar as suas vidas, têm que largar 1 ou 2 dias da sua semana para ir gratuita e voluntariamente até Brasília, semanalmente, para apreciar esse conjunto de milhares de requerimentos, de quase 64 mil pedidos, desse trabalho voluntário, desprendido, um trabalho de abnegação, um trabalho de dedicação e crença à causa da anistia, na crença de que é preciso semear permanentemente os valores da nossa democracia. Eles certamente deixam o trabalho para trás, deixam de ter os seus ganhos, deixam de ter os seus convívios familiares, deixam de dar as suas contribuições nos seus locais originários de trabalho para cumprir essa tarefa constitucional e essa missão histórica que a Comissão de Anistia tem a cumprir. E o Estado da Paraíba concedeu para a Comissão de Anistia a figura do conselheiro Virgínio Lianza da Franca, que aqui está. Nós temos muita alegria, conselheiro Virgínio, de depois de ter percorrido tantos cantos do Brasil, estar chegando aqui na sua terra, a qual nós temos que aproveitar esse momento e lhe prestar essa homenagem pública. O conselheiro Virgínio é um dos mais recentes quadros ingressos na Comissão de Anistia, mas tem demonstrado, com o teu conhecimento jurídico, a sua sensibilidade, um efetivo e grande empenho na defesa não só dos perseguidos políticos da Paraíba, mas de todo o nosso país. Eu queria informar que nós temos percorrido cada um dos cantos do Brasil. Nós já estivemos em muitas unidades da nossa federação, nós já estivemos em muitos municípios da nossa federação, e essa aqui é a 25ª edição da Caravana da Anistia. A caravana, ela percorre o país com o intuito de, em primeiro lugar, tentar resgatar a dignidade do perseguido na sua comunidade, porque não foi só o Estado que o perseguiu. Muitas vezes o perseguido político, ele era rejeitado pela sua própria vizinhança, ele era rejeitado pela sua própria comunidade, por vezes era rejeitado pelos seus próprios familiares, por ser estigmatizado, por ser apontado nas ruas, por ser impedido de arrumar novos empregos, por ser muitas vezes a todo momento interpelado pelas forças de segurança, sejam lá em quais atividades fariam. E se esses danos tivessem sido causados única e exclusivamente a eles, já seria um grande prejuízo. Mas a grande verdade é que esses prejuízos se espraiavam aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus filhos, aos seus entes queridos, que só por estar aos seus lados também sofriam conjuntamente as perseguições e as agruras de um Estado opressor, de um Estado autoritário, que nós nunca mais desejamos que ocorra no país.
Então nós temos percorrido o Brasil e temos ouvido relatos que são semelhantes. Relatos de perseguições no Rio Grande do Sul, relatos de perseguições na região sudeste, relatos de perseguições no centro-oeste, no norte e no nordeste do Brasil. E nós vimos e temos cada vez mais convicção de que essa ditadura que foi instalada no país por 21 anos foi uma ditadura dura, forte, intensa, não foi uma ditadura branda, foi uma ditadura que realmente prejudicou milhares de cidadãos, não fosse já contabilizados, o que é impossível e imensurável ser feito, todos os danos culturais, os danos sociais que a nação brasileira até hoje responde. Porque a cultura do medo ainda é presente nos corações de muitas pessoas, boa parcela da nossa população mais humilde até hoje ainda tem receio de se dirigir às autoridades públicas em razão da cultura do medo instalada, e isso não se rompe de uma hora para outra. Nós sabemos ainda que a prática da tortura ainda está presente nas nossas instituições de segurança, ainda está presente nas delegacias, ainda está presente nas práticas de alguns policiais, esses desvirtuosos da lei e do direito. E, portanto, essa tarefa incessante de zelar pelos direitos humanos, de zelar pelas liberdades públicas, ela não é tarefa de uma geração apenas. Ela é uma tarefa que deve ser migrada para as novas gerações, e é por isso que a Comissão de Anistia instaurou o projeto das caravanas da anistia. Porque com isso, além de estarmos aqui para contar e resgatar a memória daqueles que lutaram, para resgatar a memória de resistência do povo brasileiro, ela também serve de exemplo. Ao ouvir cada um dos relatos e depoimentos dos perseguidos que aqui estão, ela serve de exemplo para a nossa juventude, para eles perceberem de forma nítida e clara de que as liberdades que nós usufruímos hoje não caíram do céu. Elas foram conquistadas com suor, sangue, com muitos que morreram, muitos que padeceram e com muito espírito de luta e de resistência do povo brasileiro. A juventude que hoje tem esse acesso livre à internet, a juventude que hoje tem acesso livre para manifestar culturalmente as suas ideias, por música, por hip hop, por quaisquer outras formas de manifestação, eles só usufruem dessas liberdades porque uma geração anterior tanto lutou. E a história hoje não pertence a ninguém exclusivamente. A história não pertence a essa história de luta do passado, também não pertence a só esses perseguidos políticos. Ela pertence a cada um de nós, a todos nós. Esse que pode estar nascendo agora, nesse momento, em algum hospital, alguma maternidade daqui de João Pessoa, até as pessoas que não tiveram acesso e as mesmas oportunidades à educação e à cidadania, porque nós sabemos que o nosso país ainda é um país de muita injustiça. A região Nordeste tem propiciado para a Comissão de Anistia e para o país alguns dos momentos mais simbólicos e mais importantes relativamente a esse resgate da nossa memória e a esse processo de reparação pública. Foi no estado do Rio Grande do Norte, em Natal, durante a Conferência Nacional da OAB, que a Comissão de Anistia, enfim, passados mais de 40 anos, finalmente anistiou o presidente João Goulart, que foi o primeiro perseguido político deposto pelo regime militar. Vejam, senhores, passados mais de 40 anos, o Brasil sequer tinha pedido de desculpas, tinha feito um pedido de reconhecimento do seu erro em relação ao presidente deposto. E nós sabemos que, andando pelo país afora, são poucas ainda as avenidas que levam o nome do presidente João Goulart. Foi no estado de Pernambuco, junto à capital do Recife, dentro do Palácio do Governador, recebidos pelo governador Eduardo Campos, que nós anistiamos finalmente o governador e lutador Miguel Arraes. E finalmente a Comissão de Anistia cumpriu essa tarefa histórica. E agora nós estamos aqui na Paraíba, já estivemos em Alagoas, já estivemos na Bahia, já estivemos em ato semelhante na OAB com a presença do governador Marcelo Deda em Sergipe, e já percorremos vários cantos do país. Estou me referindo e restringindo exclusivamente ao Nordeste, porque a Comissão de Anistia quer dar um testemunho de que as perseguições e a violência da força autoritária e opressora do regime militar, ela foi muito intensa na região Nordeste do Brasil. E se hoje nós temos 70 pedidos de anistia para serem apreciados aqui do estado da Paraíba,
Isso é uma demonstração de que esse povo dessa localidade lutou e lutou muito. Isso é uma demonstração de que a história do Brasil não pode ser resumida à história da luta daqueles do centro do país. Como se a ditadura tivesse sido devastadora, como se a ditadura tivesse sido cruel com os grandes personagens e as figuras centrais do eixo Rio e São Paulo, e como se ela não tivesse sido cruel e como se o restante do povo brasileiro em outros cantos do país não tivesse lutado da mesma forma que aqueles que têm mais visibilidade no centro do nosso país. Então o Estado e o Nordeste brasileiro resistiu com muita força e com muito exemplo. E hoje nós teremos um momento histórico também aqui na Paraíba, não só pela anistia desses 70 perseguidos políticos, pela apreciação, em verdade, do requerimento desses 70 pedidos, aos quais em 3 turmas diferentes, um a um, serão apreciadas as suas razões, o seu enquadramento legal, porque o que nós faremos aqui é exatamente uma sessão real de julgamento, tal qual estivéssemos lá protegidos pelas 4 paredes de mármore do Palácio da Justiça em Brasília. Estamos aqui despidos daquela proteção para dialogar publicamente com toda a sociedade brasileira, apontar as vicissitudes da nossa lei, apontar as imperfeições da lei de anistia, que muitas vezes a própria comissão se sente um pouco constrangida no proferimento das suas decisões, mas que são imposições de uma legislação distorcida e, evidentemente, que no Estado de Direito Democrático nós temos que obedecer à vontade do direito e não à vontade dos homens. E é por isso que esse momento, além de ser um momento de apreciação desses 70 pedidos, isso simbolizará, e essa é a primeira grande razão, a nossa primeira grande vitória no dia de hoje, simbolizará quase que 100% dos pedidos de paraibanos junto à Comissão de Anistia. Alguns ainda restarão, porque nós não tínhamos as diligências feitas deles, mas será uma minoria e por isso talvez a Paraíba se tornará o primeiro estado da nação, muito em breve, com análise dos demais requerimentos lá em Brasília, o primeiro estado federado do Brasil que terá a totalidade dos pedidos de anistia apreciado pela comissão do Ministério da Justiça. E a segunda razão é o fato de que hoje nós estamos também num momento único, inédito na comissão de anistia, que é o ato de anistia, e é a primeira vez que um governador será anistiado em exercício, no exercício do seu cargo. O governador Zé Maranhão, a comissão de anistia reconheceu que foi um perseguido político e dessa forma, em nome do Estado brasileiro e do poder que nos incumbe, nós estamos aqui e vamos entregar logo na sequência a portaria de anistiado político ao governador Zé Maranhão, simbolizando nesse gesto o pedido de desculpas oficiais pela perseguição que ele sofreu na época do seu mandato eletivo, na época do nosso regime militar. E esse, então, é mais um momento simbólico, é mais uma etapa do cumprimento dessas nossas tarefas. É por isso que eu queria, para poder finalizar, dizer que desses 70 pedidos que hoje serão apreciados, eles se compõem de conjuntos de estudantes, de professores, de militantes das ligas camponesas, de políticos que foram caçados, e essa demonstração e esse conjunto de requerimentos que hoje será apreciado é apenas uma amostragem da quantidade de perseguições que ocorreram no país. Nós vamos seguir em frente segundo o nosso conceito central da nossa atuação. Esse conceito precisa cada vez mais ser incorporado, estudado pelos nossos meios, pela nossa academia, pelos nossos meios de produção científica. É o conceito de justiça de transição. E essa ideia de justiça de transição, ela estabelece o seguinte, meus amigos, de que, em primeiro lugar, toda e qualquer sociedade que passou de um período autoritário e passa por um processo de transição para um regime democrático, ela tem o dever, a tarefa para o cumprimento dessa transição, e é por isso que nós temos a convicção de que a transição política no Brasil ainda é incompleta. Ela tem a responsabilidade, em primeiro lugar,
do direito à verdade. Ora, num regime onde vigia a ausência de liberdade, vigia a censura contra a nossa imprensa, vigia a censura contra os trabalhos e a liberdade de cátedra nas universidades, vigia a censura no exercício sindical e da luta e da organização do povo e dos trabalhadores da cidade e do campo. Nós temos agora o direito, toda a sociedade brasileira tem o direito de conhecer cada um dos papéis, cada um dos arquivos, cada uma das documentações oficiais que foram criadas nesse regime opressor. Esse é o direito à verdade, é o direito de cada um dos cidadãos brasileiros. Não basta o direito à verdade. Na medida em que nós tivermos acesso a essas documentações, encontrarmos as perseguições e as comprovações do que ocorreu em termos de lesão aos direitos humanos, é preciso fazer com que haja a responsabilização dos agentes que promoveram as torturas, que promoveram as barbaridades contra o povo brasileiro. Quando nós propugnamos pela responsabilização dos agentes torturadores da ditadura, isso nós não estamos pregando aqui nenhum tipo de revanchismo. Muito pelo contrário, nós estamos apontando para o futuro para que essas práticas não ocorram mais. Evidente que muitos desses torturadores hoje já têm mais de 70 anos, já têm mais de 80 anos, e nós sabemos que a legislação jurídica brasileira não os levará para a prisão em razão dessas idades. A questão não é essa. A questão é de o Estado brasileiro hoje reconhecer que errou, identificar aqueles que violaram a legislação daquele próprio regime militar. E mais, que nós reconheçamos que a tortura é crime imprescritível, não passível de anistia em nenhuma hipótese, pois somente assim nós inibiremos toda e qualquer iniciativa golpista no futuro. Para além da ideia da justiça e da responsabilização, nós temos o dever do direito da reparação. A reparação é devida quando a Comissão de Anistia estabelece um direito de uma indenização para um perseguido político que foi prejudicado no sentido moral e material em suas vidas. Ela não está criando nenhum tipo de benesse, não está criando nenhum tipo de privilégio e muito menos uma bolsa ditadura. O que a Comissão de Anistia está implementando é um direito constitucional, inserto na Constituição da República Brasileira em 1988. É um direito e um dever do Estado brasileiro, porque o Estado que causou prejuízos, isso é um preceito básico do Estado de Direito, ele tem o dever de ressarcir esses mesmos prejuízos. Ainda mais quando o Estado se vocacionou, ele mesmo, utilizando todo o seu aparato para poder prejudicar cidadãos que ele tinha o dever de proteger. Portanto, essas indenizações nada mais são do que um dever do Estado brasileiro e um direito da nossa cidadania, e não uma benesse e nem qualquer tipo de privilégio. E por fim, é preciso que os nossos governantes saibam promover as devidas reformas das instituições, aquelas instituições que no passado foram repressoras, as forças de segurança que utilizavam dos piores métodos investigativos, dos piores métodos de interpelação da nossa cidadania, precisam estar vocacionadas para o respeito aos direitos humanos, precisam ter aulas sobre direitos humanos, precisam saber que o exercício da força de segurança nada mais é, e o seu fundamento primeiro é o de promover a segurança para a cidadania e não contra a cidadania. Então é nesse espírito que a comissão seguirá adiante. Eu agradeço muito mais uma vez ao AB por nos acolher. Nós temos recebido manifestações de carinho e de acolhimento em todos os cantos do Brasil que nós temos andado. Agradeço ao governador pela sua presença aqui conosco, e eu tenho a honra de, nesse momento e logo na sequência dos nossos atos, já entregar a portaria de anistiado político ao governador Zé Maranhão. Já peço que a minha assessoria possa me entregar, porque esse ato, nesse momento, a portaria 2246 de 3 de julho de 2009, declarando José Targino Maranhão anistiado político brasileiro, concedendo-lhe uma reparação econômica de caráter indenizatório na forma da lei. Assinado pelo ministro Tarcísio Genro, essa declaração de anistia política simboliza formalmente o pedido de desculpas do Estado brasileiro ao governador Zé Maranhão.
senhor Paulo Abrão. Abrão faz nesse momento a entrega a portaria da anistia política ao governador José Júnior Maranhão. Aqui a comissão de anistia presta justa homenagem e devido reconhecimento ao esforço que despendeu em prol da consolidação da democracia do Brasil. Baixa as câmeras aí, rapaz. Queremos destacar as presenças do ex-governador Roberto Paulino. Presença com muita honra do prefeito de Campina Grande, Veneziano Vidal. Deputado estadual, Expedito Pereira. Presença da secretária de Estado de Desenvolvimento Humano, Juscelia Figueiredo. Secretário de Saúde, José Maria de França. Do prefeito de Cacimbas, Nilton de Almeida. J. Júnior, prefeito de Bahia. Além de representações da União Brasileira de Mulheres da Paraíba, Fórum de Mulheres da Paraíba e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Senhoras e senhores, neste momento, faz uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do estado da Paraíba, José Trajano Maranhão. Bom dia a todos. Cumprimentar o senhor presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, o vice-governador do Estado, Luciano Cartacho, a representante do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vice-presidente Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, presidente da OAB, Dr. Zé Mário Porto, prefeito de Campina Grande, Veneziano Vidal, do Rego, Dr. Simão Almeida, secretário do Meio Ambiente da Prefeitura, e aqui representando o prefeito Ricardo Coutinho, presidente da Comissão de Minorias e Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que aqui está representado pelo senhor Antônio Jacome, deputado Luiz Couto, o presidente da Associação de Anistiados da Paraíba, Helena Uema, minha amiga de muitas viagens a Brasília, sempre tratando dessa questão que é fundamental para a democracia brasileira, a anistia. A deputada estadual Olenka Maranhão, deputado estadual Guilherme Almeida, deputado estadual Expedito Pereira, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, Edivaldo de Andrade, a prefeita do município de Araruna, Vilma Maranhão, representando o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Rômulo Polari, Lúcio Guerra, Sua Excelência, o reitor, o magnífico reitor da Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Thompson Maris, o representante da UNIP, professor Zé Loureira, aqui representado por Ulisses Crispim, presidente do Instituto Felipe Kumamoto, Ítalo Kumamoto, o vereador Pastor Edmilson e o prefeito de Cacimbas, Nilton de Almeida. Ao adentrar esse venerando auditório, porque aqui é um templo dos direitos humanos, onde muitas vezes já me reuni com a sociedade paraibana em objetivos diferentes, mas sempre voltadas para questões públicas. Mas ao adentrar esse venerando auditório, a imprensa me perguntava como me sentia hoje ao
ao receber este diploma. E eu respondia que me sentia muito feliz, porque esse diploma é o reconhecimento de um governo popular e democrático, da luta que tanto eu como os demais anistiados, alguns pós-morte, na Paraíba e no Brasil, estão recebendo em dia de hoje ou em outras datas. É o reconhecimento de um trabalho que nós fizemos em favor da democracia do Brasil e da soberania nacional. Não apenas uma democracia de direito, mas uma democracia de fato. Porque os golpistas de 64 também falavam nos livros e nas leis que editaram em democracia. Mas era exatamente contra a democracia e contra a soberania nacional que eles foram entronizados no poder por forças reacionárias nacional e forças internacionais estrangeiras que mandavam muito mais nesse país durante os 21 anos de ditadura militar do que os próprios ditadores de ditadura. Eu me sinto honrado com esse diploma, porque diferentemente daquele outro diploma que nós recebemos, e do qual eu me orgulho muito, a cassação, porque só foram cassados aqueles que realmente lutaram pela democracia e lutaram pela soberania nacional. Aliás, eu quero neste momento render uma homenagem a todos os anistiados aqui, na pessoa de um companheiro de muitas lutas democráticas. Ele que resistiu à ditadura, que sofreu humilhações, torturas, cerceamento de direitos, perdas de direitos conquistados legitimamente. Eu estou me referindo, eu quero me referir ao companheiro Assis Lemos, que está aí no auditório. Os seus cabelos encanecidos, testemunhas de um período negro de ditadura militar que infelicitou a vida do país como instituição, como expressão da soberania do povo. Eu quero dizer, no entanto, que eu vejo neste ato aqui a anistia dois momentos em termos de tempo, de cronologia. O primeiro momento, que foi um momento consequente da própria ditadura militar, e do qual eu não me orgulho, e do qual eu nunca me senti realmente anistiado. Foi um momento em que terminou os 10 anos de suspensão de direito político, o decurso de prazo. Esse momento não tem graça. Quem foi cassado sabe muito bem do que eu estou falando. Uma coisa é o decurso de prazo de uma punição que você sabe que foi injusta, feita por um tribunal de exceção,
a mando de forças estrangeiras. Outra coisa é este diploma que estou recebendo hoje, que representa o reconhecimento de um governo legitimamente constituído pelo povo brasileiro. Esse é o diploma de que eu posso realmente, como democrata, me orgulhar. Um governo do povo, constituído pelo povo, traz aqui as desculpas pelas injustiças que o Estado brasileiro fez a um cidadão, cujo único crime foi defender com todas as forças, com toda a energia, a preservação da democracia e da soberania nacional. É esse o tipo de que eu me orgulho. Doutor Paulo Abrão pode dizer isso ao ministro da Justiça, pode dizer isso ao presidente da República, que hoje realmente está encerrando a minha vida de casado. Eu hoje sou um cidadão brasileiro reconhecidamente livre, que saiu da condição de pária a que foi reduzido quando teve a suspensão de seus direitos políticos. Portanto, quando teve a suspensão de um direito que é o direito fundamental da cidadania, direito político, direito de votar e ser votado, direito de falar, direito de se expressar na plenitude do exercício da cidadania. Hoje, nesta data, 9 de julho de 2009, eu estou efetivamente comemorando com alegria, com júbilo, o fim de um período negro da vida brasileira, e a punição injusta que me foi imposta pelo regime autoritário de 64, um regime de entregação contra o governo democrático que o Brasil tinha até aquela hora, contra o governo nacionalista. E aqui, mais uma vez, eu aproveito para dizer que se a história se repetisse, eu também me repetiria nas mesmas posições que sempre tive e que me valeram a cassação naquela hora. De novo, assinaria o manifesto da Frente Parlamentar Nacionalista, que me valeu a cassação, juntamente com outros parlamentares e cidadãos brasileiros que subscreveram aquele documento. Porque ali nós estávamos defendendo exatamente os mesmos princípios que ainda hoje defendemos. Hoje em guarda, porque a democracia é a eterna vigilância, é o compromisso definitivo da cidadania. Ainda ontem eu recebi no Palácio da Redenção o cônsul da Alemanha, e ele me falava da experiência dolorosa que o seu país teve, a Alemanha, com o governo nazista, com o governo que se lançou numa aventura de conquista hegemônica e que levou o povo alemão e muitas nações do mundo a sofrimentos, sobretudo da Europa, a sofrimentos terríveis. E eu ouvia dele exatamente a confirmação que a democracia pode ter todos os erros do mundo, mas não tem nenhum regime melhor do que ela para representar os verdadeiros sentimentos dos cidadãos. É a palavra da experiência que eles viveram lá. E eu dizia a ele: o Brasil não passou, graças a Deus, e Deus é brasileiro, pelos mesmos sofrimentos que a Alemanha passou, mas passou
por muitos sofrimentos. E aí fazia para ele um resumo da história recente do Brasil, desde o suicídio induzido pelas forças reacionárias aliadas ao capital financeiro internacional colonizador do presidente Getúlio Vargas, passando por João Goulart, e depois o tumulto que gerou a renúncia do presidente Jânio Quadros e a deposição do presidente João Goulart, que foi anterior a esse período. O Brasil passou por essas experiências, mas o Brasil, me perdoe, senhor cônsul, mostrou muito mais maturidade do que a Alemanha, porque nunca recorremos às soluções de violências e sangrentas para perseguir o caminho da democracia que estamos vivendo nos dias de hoje. O Brasil sempre soube, com inteligência, com habilidade, com competência e pela via democrática da negociação, sair de todas as crises. É bem verdade que nós sabemos disso, todos nós sabemos disso, os caçados sobretudo, que nós não podemos, recebendo esse diploma hoje, ou aceitando de bom grado as desculpas do governo democrático do país, esquecer de que o Brasil não pode esquecer aqueles que torturaram, aqueles que causaram males profundos ao povo e à sociedade brasileira, e achar que vamos esquecer. Claro que não estamos aqui, doutor Abrão, a semelhança do que o senhor já falou, pregando qualquer tipo de revanchismo. Não queremos que haja nenhum revanchismo, mas a história haverá de dar o lugar a cada um no seu tempo, não esquecendo, inclusive, os torturadores, os entreguistas, os inimigos da verdadeira independência do Brasil, da soberania nacional. Nós não podemos. A história é a grande mestra da vida e ninguém muda a história. Aí é que está o ponto. Ninguém muda a história, ninguém inventa a história. A história brasileira haverá de registrar sempre nas páginas escritas ou na memória do povo, ou na lembrança do povo, que existiram torturadores, que existiram perseguidores e que existiram perseguidos nesse país. Queremos sempre, esse é o nosso ponto de vista, a união de todos os brasileiros, mas a união com justiça e com transparência. A união com justiça e com transparência. Nós não podemos simplesmente apagar da memória do povo brasileiro um capítulo negativo, porque nós queremos uma história cor-de-rosa. A história não recebe uma mão de tinta, uma mão de cal, para cobrir o negro e aparecer só o branco ou o cor-de-rosa. A história é como ela é. O que é negro, o que é cor-de-rosa é cor-de-rosa. É isso o que eu estou dizendo e nada mais do que isso. Então eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Paulo Abrão, presidente Comissão de Anistia Nacional, pela concessão desse título. Talvez pela sua refinada educação, o senhor não quis dizer que eu já estou recebendo aqui, nesse documento, este dinheiro não me pertence. Esse dinheiro pertence ao povo brasileiro, é dinheiro público. E como ele não está me fazendo falta, e o que eu fiz porque tinha que fazer,
Se fui punido, se não foi punido, eu já disse. Se a história se repetisse, eu faria de novo. Eu quero, nesse momento, falar aos paraibanos que a partir desse momento eu vou doar esses 100 mil reais a instituições de caridade dos paraíbas. É uma forma, inclusive, de reconhecer que mesmo as piores coisas da vida podem ter um lado útil. Eu não teria feito essa economia se não fosse a cassação. Então eu vou utilizá-las em favor do povo. Muito obrigado. Com palavras, o governador do estado da Paraíba, José Tagino Maranhão. Queremos destacar as presenças do prefeito de Santa Rita, Marcos Aldiró, do procurador federal, Francisco de Assis Filgueiras Abrantes, do ouvidor da Polícia do estado da Paraíba e conselheiro estadual da OAB-PB, Mário Gomes de Araújo Júnior, professor Antônio Augusto de Arrochelas Macedo, e representando a reitoria da UEPB, professor Alencar Lucas de Lacerda. Convidamos todos a apreciarem a sessão de memória preparada para este evento, em homenagem aos ex-presos e perseguidos políticos da Paraíba. Faz uso novamente da palavra o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. Formalmente dizendo, eu gostaria de declarar encerrado a nossa cerimônia de abertura da caravana da anistia. Na sequência, iremos instaurar, logo após o almoço, 3 turmas de julgamento na Comissão de Anistia, aqui mesmo na sede da OAB, para apreciação dos requerimentos dos perseguidos políticos locais. Mas, para poder terminar, eu queria dedicar a nossa solenidade de hoje à memória de outro paraibano tão relevante para o nosso país e que sempre apregoou a alavancagem da região do Nordeste para a diminuição da desigualdade no país, que é o Celso Furtado. Também a ministra depois de Angular, Bernardo Jurema, e as nossas homenagens aos primeiros desaparecidos políticos do Brasil, que ocorreu aqui na Paraíba, lutadores das ligas camponesas, Nego Fuga e o Pedro Fazendeiro. Nossa homenagem a eles. E aproveitar aqui a presença de 2 dos últimos presos políticos do Brasil e de uma senhora que é símbolo da referência da luta no Estado. Queria que se levantasse o senhor Emilson Ribeiro, o senhor José Calistrata, a dona Elizabeth Teixeira. O Emilson está ali, né? O José Calistrata está aqui, a dona Elizabeth também. Então, para poder finalizar a nossa atividade, nós queremos dedicar toda essa sessão de hoje a vocês 3 das nossas justas homenagens. Muito obrigado, eu declaro encerrado. Mais uma vez agradecer ao governador e ao presidente do AB pelo especial. Para a solenidade de amanhã, às 14h30, mesa de debate, 30 anos de anistia política, alcances, limites da Lei 8.663.